tomar o lugar de coisa alguma, não é o nosso espírito. Nós não temos esse espírito. Estamos aqui para te informar e te divertir. Falando em informar e divertir, vamos lá, seco para você, José Trajano, depois seco para você, Marrinha. Porque depois vamos falar de um assunto muito sério. Qual é o pior adversário? O Chelsea para o Palmeiras ou o Al Hilal para o Fluminense? Zé Trajano. Chelsea. Marrinha. Não vem jogando bem, é um time cheio de experiência e tal, mas tem nome. O outro surpreendeu, tem contrato, gastou muito dinheiro, é um time milionário, mas eu acho que o Chelsea tem mais tradição em campeonatos desse tipo, não, em mundiais, vai. Chelsea também, Juca, mas eu não acho que a diferença é tão grande, não. Eu acho que o Chelsea leva vantagem porque ele tem mais reserva, e a gente viu que o Al Hilal, quando foi chegando no final do jogo ali contra o City, pena um pouquinho quando tem que começar a trocar, porque tem um limite de jogadores estrangeiros, né? Então, quando vão entrando os sauditas, tem alguns sauditas bons, mas outros caem o nível. E depois que o Al Hilal se desgastou muito mais do que o Chelsea, né? Teve prorrogação, né? O Chelsea também tenha jogado uma prorrogação, o Al Hilal jogou ali tomando uma pressão lá atrás, correndo que nem condenado, tem que sair no contra-ataque. Eu acho que o desgaste, e o jogo é no mesmo período, do Chelsea já foi um dia atrás, né? Então eu acho que o Al Hilal vai estar um pouco mais desgastado do que o Chelsea. Então eu acho o Chelsea mais duro do que o Al Hilal. Nesse aspecto, o Al Hilal é o grande prejudicado, né? Porque jogou de noite, tem 48 horas e vai jogar de novo na mesma canícula, né? Porque é às 4 horas da tarde, né? Às 4 horas da tarde aqui, meio-dia de lá. Não é isso? Teve uma entrevista até do Renan Lodge, o repórter estava perguntando para ele, falando assim, vai sentir o desgaste. Falou assim, começa a doer daqui a 2 dias, porque é uma coisa que o jogador fala muito, né? O desgaste vem 2 dias, 48 horas depois. Agora vai bater ali na quinta-feira, na véspera do jogo, né? Então, eu acho que o Chelsea vai estar mais inteiro do que o Al Hilal. E o desgaste emocional do Al Hilal, não é possível que essa gente hoje esteja chupando cana como se tivesse conseguido uma vitória normal, né? Porque foi um jogo épico. Tem o bicho, né? Mas o bicho ajuda, né? Você viu a história do... eu gostaria de saber o valor milhões de euros ali. O Sheik anunciou depois da vitória, todos os jogadores foram à loucura. Eu vi a cena no vestiário, estava vendo hoje, acho que no Sport TV, o Marcelo Barreto mostrou a cena. Foi isso mesmo. Mas você sabe que no futebol brasileiro, claro que os valores não tem nada a ver um com o outro. Quem fazia muito isso era o Castor, né? Do Bangu. Sim. Né? Chegava lá e dava dinheiro. Também. Quem mais? Era um que tinha essa mania. O Juvenal também fazia isso no São Paulo. Ele falava que o jogador gostava de sentir o cheiro de dinheiro, né? Olha aí. Ele fala assim, não adianta depositar na conta depois, ele tem que ver aquilo ali, sentir que está... Tem que ser nota, tem que ser em espécie. Muito bom. Agora, escuta, gente, falando com toda a seriedade, agora com toda a seriedade do mundo, posso estar vendo monstros, mas eu confesso estar preocupado com o futuro da Copa do Mundo de Seleções e com as Olimpíadas de Los Angeles. Senhor governo americano veta a ida de uma delegação de meninas do vôlei de Cuba para jogar um torneio em Porto Rico, que está sob jurisdição dos Estados Unidos, embora não seja Estado dos Estados Unidos. 6 jogos já paralisados, e não é paralisados 5 minutos, 10 minutos, né? Um dos jogos, o jogo do Benfica contra, agora já nem sei contra quem, contra o Chelsea, durante 2 horas, né? E aí o jogo volta diferente, né, Juca? Porque claro. 5 minutos para acabar o jogo e aí o Benfica empata, porque o Maresca, né, técnico do Chelsea, reclamou porque mudou completamente o jogo. Exato. Essa paralisação. Né? Maresca disse isso. Como é que você segura a concentração do jogador? Eu peguei o jogador falando com a família no telefone, outros contando piada lá no canto do vestiário, tomando água. Quer dizer, eu fico me perguntando. Claro que mais grave me parece a questão da perseguição política.
Um país que vai receber uma Olimpíada, que vai receber uma Copa do Mundo, não pode se dar o luxo de vetar a entrada de delegações esportivas. Né? Lembremos, o Irã está classificado para a Copa do Mundo. A Venezuela tem chance de se classificar para a Copa do Mundo. São países com os quais os americanos não se dão. Vão ser proibidos? Não, e essa questão da paralisação. Os Estados Unidos bombardeou o Irã. Sim. Está em guerra com o Irã. Não se dá, né? De repente é o Tirone e o Mauro César lá, que tem um problema de relacionamento e tal. Mas assim, bombardeou o Irã. Né? E eu acho que isso está sendo muito pouco discutido, né, Juca? Isso, um pouco antes da Copa do Mundo de Clubes, teve uma deputada assassinada, uma deputada democrata. Imagina se fosse no Brasil. Você lembra que porque quebraram um ônibus, foi você até que deu a notícia na época, o furo, a FIFA começou a discutir de tirar a Copa do Brasil porque tacaram um ônibus uma pedra no ônibus da FIFA. Teve morte de político, o país está em guerra, perseguindo imigrantes e barrando pessoas. Você não vê nenhuma discussão. Será que seria a hora de tirar a Copa dos Estados Unidos e tal? Assim... Né? Se fosse em outro país, essa discussão estaria acontecendo, fatalmente. Eu acho que tem um double standards, né? Como eles mesmos chamam, tem um padrão diferente que está sendo adotado lá. O que você acha, Não, é um absurdo. E não falamos do calor extremo, né? Nós falamos do raios, né? Que tem uma lei nos Estados Unidos que você tem que parar na medida que as nuvens, que o Serviço de Meteorologia diz que há possibilidade de raios. Vários jogos foram interrompidos. Esse aí que você citou foi o que teve mais tempo, 2 horas, né? 2 horas. E essa coisa de não permitir o ingresso, a entrada de atletas de países que os Estados Unidos não se detesta, tem implicância, guerreia. E outra coisa, não é só proibir, não entra aqui. O time de Cuba estava indo para lá para conseguir uma vaga para o Mundial. Isso. Sabe? Não é porque ia fazer mesmo que fosse um amistoso, não poderia ter acontecido isso. É um absurdo. Como o Maria falou, ninguém está falando muito disso. Espero que terminado esse Mundial se fale muito disso, porque é um assunto que tem que vir à tona, tem que vir à baila. E o negócio do tempo não vai mudar, viu, Juca? Para a Copa do Mundo. É lei, a FIFA está submetida, e essa questão dos raios, o próprio Arsène Wenger deu uma entrevista admitindo que tem uma questão técnica, que traz um prejuízo técnico, mas a FIFA entende que tem que respeitar a legislação americana. Em média é 8 quilômetros. Se tiver um raio a 8 quilômetros do estádio. Tem legislações estaduais diferentes. Mas para a MLS, por exemplo, é 8 quilômetros. Agora imagina, se tivesse toda vez no Brasil, o Brasil tem muito mais raio que os Estados Unidos, né? Se cada vez a 8 quilômetros tivesse um raio, não ia ter jogo de futebol no Brasil. Né? Olha aqui, o Marcelo Paiva está mandando aqui dizendo que a informação que ele leu, que foi noticiada, é que cada jogador recebeu 5 milhões de dólares de bicho. Eu vi essa informação, eu ouvi também, Juca, mas eu não confirmei, não corri atrás para confirmar, mas eu ouvi essa informação também, mas não tenho certeza da veracidade dela. Se for campeão, então, quanto é para cada um? Você imagina, 5 milhões nas quartas, 10 milhões na semi. Na final, ficou de louco. Meu Deus. Zé, antes da gente partir para falar das culturas e das nossas efemérides, fale-nos, faz favor, de Wanda dos Santos. Eu conheci Dona Wanda, figura maravilhosa, morreu aos 93 anos, está aí com o uniforme do São Paulo. Ela era sabe aquela pessoa que dedicou a vida inteira ao atletismo, junto com a Ida dos Santos. Ela, na Olimpíada de Roma, coloquei até isso no livro, ela era a única mulher na delegação. Ela competia com 800 metros com barreira. E ela teve recorde sul-americano, recorde pan-americano, foi uma batalhadora em prol do atletismo. Aí foi professora durante muitos anos. O que causou estranheza, que muita gente reclamou, e eu também, é que o São Paulo, ela está com o uniforme do São Paulo aí, o São Paulo custou se manifestar, quando se manifestou a primeira vez com uma nota de rodapé. Sofreu várias críticas e aí começou a aumentar o tamanho da nota
Ela foi contemporânea e foi aluna de um técnico, não sei se é alemão, acho que é austríaco, que veio para o Brasil, e deu aulas durante muito tempo para a gente, como Ademar Ferreira da Silva e para a Dona Wanda. Dona Wanda era um exemplo, orgulho do atletismo brasileiro, e uma figura muito curiosa, engraçada. Eu convivi com ela um pouquinho, fazendo matérias lá na ESPN e tal. Salve, Viva Dona Wanda!